Olá pessoal, meu nome é Juliane Campoy e nesse vídeo nós vamos falar sobre provisões, mais especificamente sobre o conceito, reconhecimento e classificação das provisões. Bom, essa norma brasileira de contabilidade, ela está prevista pelas normas brasileiras de contabilidade, né, são as normas técnicas, de acordo com a numeração 25, está na sua revisão 2 e se refere ao pronunciamento técnico do CPC 25. Bom, falando propriamente sobre provisão, qual seria o conceito de provisão? A provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto. Primeiro, para a gente entender o conceito de provisão, vamos entender o conceito de passivo que nós temos lá na estrutura conceitual, que é o CPC 00. Passivo é uma obrigação presente da empresa derivada de evento já ocorrido, ou seja, uma ação passada anterior deu origem a uma obrigação presente, e essa obrigação é necessária uma liquidação. E o pagamento dessa obrigação presente se dá de que forma? Pela transferência de um recurso da entidade. Então a empresa vai ter que se desfazer, né? Dar saída de algum ativo que ela tenha para liquidar, para pagar essa obrigação. Então sabemos que provisão atende o conceito de passivo, mas o que uma provisão se difere do passivo? É em relação ao prazo ou ao valor que ainda é incerto pela empresa. A empresa não tem certeza de quando ela deverá liquidar essa provisão ou ainda qual será o valor exato dessa provisão. Então, por exemplo, quando nós falamos de quando a empresa vai pagar garantias dos produtos, né, garantia contra defeitos de fabricação dos seus produtos, mercadorias ou dos serviços prestados. A empresa, por exemplo, ela vende um produto e ela não sabe exatamente quando um produto apresentará defeito e nem a quantidade de produtos que apresentarão defeito. Então, é a provisão, né, a garantia de produtos contra defeitos de fabricação. É uma provisão. Por quê? Porque a empresa não tem certeza do prazo de quando esse produto apresentará defeito e ela não tem certeza da quantidade e, consequentemente, do valor que ela terá que pagar pela troca desses produtos que apresentaram defeito. Então, nesse caso, seria uma provisão, né? As garantias contra os defeitos de fabricação. Existem também provisões relacionadas a riscos fiscais, interpretação de legislação tributária, riscos trabalhistas, né, relacionados à folha de pagamento, a funcionários, e riscos cíveis também. Provisão para danos ambientais causados pela entidade. Então, às vezes a empresa pode causar um dano ambiental e por conta disso, né, ela receber um processo, uma ação judicial contra ela, em que ela vai ter que pagar danos ocasionados pela sua atividade operacional, danos ao meio ambiente. Também, quando a gente fala dessas provisões, né, contra riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, danos ambientais, por quebras de contrato, muitas vezes esses riscos, né, esses danos causados, essas penalidades, muitas vezes elas tramitam pela justiça, por meio de ações judiciais. E essas ações judiciais passam por várias instâncias, leva tempo, muitas vezes até anos. Então, isso acaba se tornando uma provisão para a empresa de prazo ou de valor incerto. Então, se caracteriza como uma provisão. Bom, aqui de forma um pouco mais visual, o que é uma provisão? O seu conceito é um passivo, mas que há uma incerteza no prazo ou no seu valor. Então, uma provisão é um passivo, ou seja, existe uma obrigação hoje, atual, presente, que se derivou de um evento passado, cujo pagamento, liquidação, será necessário a empresa transferir, ou seja, representa uma saída de recursos, mas esse recurso, ele é o quê? Ele representa um benefício econômico para a empresa, ou seja, qualquer ativo registrado no balanço patrimonial de uma empresa representa um benefício econômico que gera algum tipo de caixa ou equivalente de caixa para a empresa, seja pela venda ou pelo uso desse ativo. Então, é um benefício econômico todo ativo registrado
no balanço de uma empresa. Mas esse passivo, esse passivo, ele tem o quê? Incerteza em quando ele será liquidado pela empresa ou o exato valor que será desembolsado pela empresa. Por isso que é uma provisão. Passivo em que há incerteza em quando será pago ou precisão do seu valor. Bom, e para reconhecimento dessa provisão? Quando que uma provisão deve ser reconhecida, ou seja, escriturada no balanço como um passivo, registrado lá no balanço patrimonial da empresa? Uma provisão, ela só deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, atual, que pode ser uma obrigação legal ou não formalizada. O que seria uma obrigação legal? É aquilo que está previsto em contrato, por força de lei, de legislação, ou por uma outra ação de lei. Então, decorrente de um contrato, legislação ou por força de uma lei. É aquela obrigação formalizada, prevista em algum documento, em alguma legislação vigente. Já uma obrigação presente não formalizada, ou seja, quando que a empresa tem uma provisão que é não formalizada. Por exemplo, pode ser que a empresa tenha como política interna fornecer garantias contra defeitos de fabricação referente aos produtos que ela vende e não há uma legislação, um código de defesa do consumidor que obrigue a empresa a fazer isso. Ou seja, não há uma lei que obrigue a empresa a trocar um produto contra defeitos de fabricação. Pode ser que em algum país exista isso. Mas a empresa tem uma política interna em que ela tem essa postura, ela adota isso. Então isso é uma obrigação não formalizada. Então essa política interna, ela é uma ação, decorre de ações passadas da entidade, ou seja, está previsto nas suas políticas publicadas, ela divulga que ela faz isso, está previsto no seu código interno de procedimentos, ou ela declara isso de forma aberta para toda a sociedade, de que ela faz essa troca, mesmo não existindo algo que a obrigue. Então isso é suficiente para gerar uma obrigação para a empresa. Então, por mais que não exista força de lei ou um contrato, ela tem essa obrigação de forma institucional. Então, chama-se uma obrigação não formalizada. Então, uma outra condição que deve ser atendida para que se reconheça uma provisão no balanço patrimonial, que haja a contabilização, a escrituração dessa provisão, é que seja provável que será necessária uma saída de recursos que gerem benefícios econômicos para liquidar a obrigação. Ou seja, a empresa tem a provisão, é uma obrigação presente. Porém, a empresa existe a probabilidade de saída de recursos, ou seja, existe uma forte probabilidade de que haverá liquidação lá no futuro dessa obrigação, vai haver o desembolso. Então, é mais provável que sim do que não que haja essa saída de recursos para o pagamento, para a liquidação dessa provisão. E um outro critério, a empresa consegue fazer uma estimativa dessa provável saída de recursos, ela consegue estimar com um razoável grau de confiabilidade qual será o valor dessa obrigação. Então isso também é outro critério que deve ser atendido para que se reconheça uma provisão no balanço patrimonial. Bom, então vamos aqui para reconhecer, para cada um desses critérios, vamos entender eles com um pouco mais de detalhes. Uma obrigação presente. Uma obrigação presente que exista hoje atualmente para a empresa, ela deve se caracterizar por uma evidência disponível, que é mais provável que vai existir a obrigação do que não existir essa obrigação. Então, a evidência disponível existe, por exemplo, a evidência pode ser até por uma empresa terceirizada, por um perito especialista, dizendo que, olha, realmente há evidência atual de que existe essa obrigação. Então, por exemplo, um funcionário que ele entrou na justiça, um ex-funcionário da empresa, ele entra na justiça contra a empresa cobrando valores não pagos durante o período laboral, ou seja, ele trabalhou na empresa, ele entrou na justiça e está alegando que ele não recebeu tudo que era por direito, tudo que era devido por lei. E aí ele entra na justiça. E pode ser que
exista um perito, um advogado na empresa e por meio das evidências que ele tem ali dos papéis, ele fale que, olha, realmente a empresa por um descuido, por uma falha, ela não pagou tudo. Então existe essa evidência disponível. Isso é uma obrigação presente. Evento passado, um outro critério que deve ser atendido. É uma obrigação presente, mas resultado de um evento anterior. Ou seja, são reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados, que existam independentemente de ações futuras da entidade. Ou seja, o que representa isso? Vamos pegar novamente o exemplo desse funcionário que entrou, desse ex-funcionário que entrou com uma ação contra a empresa. O que é o evento passado? É o fato dele ter trabalhado na empresa. Isso é suficiente já para gerar um evento passado. Independente se a empresa dizer assim, olha, eu vou pagar isso, mas deve existir um evento passado. Se fosse uma pessoa alegando que não recebeu da empresa, mas não tinha nenhum vínculo de trabalho, seja por meio de contrato de pessoa física ou pessoa jurídica, se não existia esse vínculo no passado, não existe uma obrigação presente. Então, para existir obrigação presente, deve ser derivada de um evento passado, de uma ação anterior. A ação anterior nesse caso do ex-funcionário, é que ele tinha um vínculo empregatício com a empresa. Ele trabalhou, houve um período laboral. E isso representa um evento passado. Um outro exemplo que nós poderíamos trazer aqui é, por exemplo, uma empresa que trabalhe com extração de petróleo, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, pode existir uma provisão para os custos de descontinuidade de poço de petróleo na medida em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados. Ou seja, se a empresa já fez a perfuração de uma área para fazer a extração do petróleo, essa perfuração já gerou um evento passado em que a entidade, lá no futuro, ela sabe que ela terá que fazer a retificação, né, dos danos causados naquele local. Então isso vai gerar custos para a empresa, então isso já gera uma provisão. Já temos uma obrigação presente, que é a retificação desse local, a regeneração desse local, então, que ela vai pagar no futuro, resultado de um evento anterior, que foi o quê? O evento anterior foi a perfuração. Bom, um outro critério que deve ser reconhecido na provisão é a probabilidade de saída de recursos. Então, o que é essa saída provável de recursos? É o pagamento, é uma probabilidade de que haja saída, pagamento dessa provisão que será paga lá no futuro. Então, é considerado como provável se o evento for mais provável que sim do que não de ocorrer. Então, há uma alta probabilidade de desembolso lá no futuro para se pagar essa obrigação presente e que já resultou de um evento passado. Agora, vamos pensar assim. Pode ser, vamos voltar para o nosso exemplo do ex-funcionário que entrou contra um processo contra a empresa, que entrou com um processo contra a empresa. Se os advogados que estão atuando ao lado da empresa verificarem, por meio de evidências, de que a empresa pagou tudo que era devido por lei e que não há nada, mesmo com essa ação em andamento, ou seja, os advogados estão dizendo que a probabilidade de desembolso, de saída de recursos, é mais provável que não aconteça do que aconteça. Ou seja, quando não for provável que exista uma obrigação presente, os advogados vão dizer assim, olha, a probabilidade de desembolso é muito pequena. É mais que não do que para sim. Então, o que a empresa tem que fazer? Esse funcionário trabalhou, tem um evento passado, teve um período laboral, ele entrou na justiça contra a empresa, então existe ali a obrigação presente, mas ainda os advogados estão dizendo que a probabilidade de desembolso é mais para não do que para sim. Nesse caso, o que a empresa tem que fazer? Ela vai reconhecer isso como provisão? No balanço patrimonial? Não. Ela vai fazer o seguinte, ela vai divulgar isso como um passivo contingente em notas explicativas, ou seja, é uma informação descritiva
que vai aparecer somente nas notas explicativas. Nenhum registro é feito no balanço patrimonial. Então, atendeu o critério de reconhecimento lá de evento passado, tá? Entende-se que pode ser uma obrigação presente, mas na hora de verificar a probabilidade de saída de recursos, os advogados falam não, existe uma probabilidade de que não haja desembolso, saída provável de recursos dessa ação. Então, não atendeu todos os critérios de reconhecimento de uma provisão. Então, isso deve ser divulgado em notas explicativas. Isso não é chamado de provisão lá nas notas explicativas, mas sim como passivo contingente. E, ainda, para que se reconheça uma provisão no balanço patrimonial, um outro critério deve ser atendido, que é a estimativa confiável do valor dessa obrigação. Se a empresa conseguir determinar qual vai ser o valor provável de saída de recursos, consegue estimar com razoável grau de confiabilidade, sim, se reconhece uma provisão no balanço patrimonial. Caso contrário, a empresa vai divulgar isso também em notas explicativas. E qual é essa melhor probabilidade, né, a melhor estimativa de cálculo, melhor estimativa da mensuração dessa provisão? A estimativa aplicada para a mensuração do valor é a melhor estimativa do desembolso para liquidação na data do balanço. Então, por exemplo, o que significa isso? A empresa vai encerrar as suas demonstrações contábeis ali em 31 de dezembro. Se ela é obrigada a publicar esse balanço, então vai publicar isso para os seus usuários externos, pensando aí, por exemplo, numa empresa de capital aberto, e ela tem uma provisão. Ela vai reconhecer no balanço patrimonial essa provisão e o valor vai ser qual? Vai ser, se nós fôssemos pagar essa obrigação hoje, né, em 31 de dezembro, qual seria o melhor desembolso, qual seria o valor que nós pagaríamos hoje dessa obrigação em 31 de dezembro, na data de publicação desse balanço? Então a gente estaria aí falando de um valor presente, né? Qual que seria o valor negociado hoje pelo pagamento dessa provisão? Então, é isso que ele quer dizer aqui na questão da estimativa confiável, representando o desembolso na data do balanço. Bom, e caso a empresa não consiga estimar com confiabilidade esse valor, isso deve ser reconhecido também em notas explicativas, num tópico chamado de passivo contingente. Para nós sintetizarmos aqui, então, o reconhecimento da provisão, o que nós temos aqui? Então, a gente tem que a provisão atender o conceito e os critérios de reconhecimento de uma provisão, isso é contabilizado no balanço patrimonial, certo? Então, existe aí a escrituração nas demonstrações contábeis, isso é evidenciado no balanço e o valor da provisão na demonstração de resultado. Agora, não atendeu os critérios de reconhecimento de uma provisão, isso é divulgado, então, como um passivo contingente. E o que é um passivo contingente? Eles não são contabilizados, escriturados nas demonstrações contábeis. Essa informação aparece apenas em notas explicativas. Bom, e no balanço patrimonial, aonde fica classificado, então, as provisões? Se nós pensarmos no curto prazo, que é o passivo circulante, existe um subgrupo chamado de provisões e todas as probabilidades, possíveis provisões podem ser reconhecidas dentro, né, desse grupo. Lembrando que esses exemplos aqui de provisões, elas são alguns exemplos, não esgotam outras possibilidades de provisões que venham a existir na empresa. E pensando no longo prazo, que seria o passivo não circulante, temos aqui também um grupo chamado provisões. E lembrando que a classificação entre passivo circulante ou passivo não circulante, a empresa que vai determinar se essa obrigação é no curto prazo ou no longo prazo, dependendo do andamento aí desses processos, dessas provisões. Caso a empresa entenda, acredite que essa provisão não será paga nos próximos 12 meses, então essa provisão vai ser reconhecida no longo prazo, ou seja, no passivo não circulante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.